Bom, pessoal, com a evolução da sociedade ateniense, né, sociedade grega, nós tivemos então a primeira legislação escrita em Atenas, que foi a Lei de Drácon, né? A Lei de Drácon, ela se deu a partir de uma condensação das normas jurídicas atenienses, que a gente já viu no vídeo anterior, né, que se refere quanto aos discursos, monografias, pensamentos, reflexões, costumes, entre outras fontes jurídicas, mesmo que elas tenham advindo de pensamentos ou de textos de origem filosófica, política, ideológica, histórica, etc. Né? Então, coube a Drácon fazer essa condensação dessas normas orais, né, ou desses escritos filosóficos com conteúdo jurídico, a fim de criar a legislação de Drácon. Vale ressaltar que a sociedade ateniense ela era composta pelos aristocratas, né, já que a gente já viu que a sociedade ela era basicamente a partir da agricultura e da pecuária. Nós tínhamos ainda os trabalhadores livres, tínhamos os escravos e tínhamos também os estrangeiros. Né? Então, Drácon ele era representante da aristocracia ateniense e ele construiu essa legislação a fim de gerar um poder socioeconômico e jurídico dos aristocratas em face das demais categorias sociais. Né? Então, por conta disto, né, é que a lei de Drácon ela era uma norma jurídica de controle social bastante forte. Tá? Quanto à lei de Drácon, além dessa questão quanto à sua rigidez, né, daí surgiu o termo draconiano, né, que a gente utiliza muito para essas coisas muito fortes, muito rígidas, sedimentadas, né? Nós temos, por exemplo, a classificação que eles fazem quanto ao homicídio. Né? Eles criaram a classificação entre homicídio involuntário e o homicídio voluntário, que é o que a gente tem hoje na sociedade contemporânea acerca do homicídio doloso e do homicídio culposo. Né? Doloso ou voluntário é aquele onde a pessoa tem a intenção de matar. Né? O culposo ou então o involuntário é aquele que a pessoa não tem a intenção de matar. Né? Outro instituto também do direito penal que nós temos na lei de Drácon se refere também acerca da legítima defesa, né? Que é uma excludente de culpabilidade, né? Ou de punibilidade, desculpe, né? Acerca de um ato delituoso, mas que ele é praticado de uma forma justificada, né? Então, se existe uma razão maior, né? Um motivo justificado para a prática daquele ato que seria punitivo, né? Onde a pessoa seria culpada e poderia responder pela pena, então é retirada essa punibilidade em razão dessa consideração quanto à excludente de punibilidade que é a legítima defesa. Tá? 30 anos depois da lei de Drácon, né, nós tivemos a lei de Solo. Solo ele é conhecido como o pai da democracia ateniense. Né? Por quê? Porque ele faz, a partir da legislação que leva o nome dele, uma abertura sociopolítica da sociedade ateniense em face da rigidez que a Atenas passava em virtude da legislação de Drácon. Né? Então, Solon, pela lei, ele cria uma reforma de natureza política, econômica, social e jurídica, né? Onde ele faz com que haja, de fato, uma sociedade democrática em Atenas mediante um crescimento socioeconômico na sociedade. Né? Ele faz isso primeiramente com a desvalorização da moeda. Né? Então, ele reduz o poder valorativo da moeda a fim de que ela venha a se desvalorizar e, por conta disso, aumente o poder de compra por parte do cidadão ateniense. Né?
Outra questão importante também que ele estabelece é a abertura de política de exportação para o pequeno agricultor, não apenas, né, do aristocrata, né, acerca da exportação, principalmente de matérias como vinho e azeite, né, para as sociedades próximas, né? Lembrando que Atenas, né, a Grécia, ela fica localizada mais ao fim do mar Mediterrâneo, né, onde você tem ali o mar Ático, onde você tem ao sul o norte da África, você tem ali ao seu leste o Oriente, né, e você tem ao seu oeste o restante da Europa e ao norte o continente. Então isso facilitava muito o trânsito de pessoas para fins de transações comerciais a título de exportação, né? Então, com essa abertura do comércio exterior em Atenas, isso propiciava também o crescimento socioeconômico do pequeno agricultor, né? E não apenas da aristocracia ateniense. Já falando sobre isso, com essa abertura do mercado, nós também temos a consideração quanto a direitos de cidadania para o estrangeiro, né? O estrangeiro ele vivia na sociedade ateniense em razão desse mercado de exportação, né? Mas ele não tinha direitos tais quais os atenienses. Então, para facilitar inclusive a questão de trânsitos e direitos sociais, foram conferidos direitos, né, de cidadania ateniense aos estrangeiros que iam lá para fazer esse tipo de comércio. Outra questão importante também que nós temos, né, na lei de Solon, ela se refere com o fim da escravidão em razão de dívida, né? Então fazia parte também da sociedade ateniense não apenas os aristocratas como cidadãos livres, os estrangeiros e os escravos. E esses escravos, muitas vezes, eles se tornavam nesta categoria em razão de dívida, né? Então, se ele não pagava uma dívida, ele era tornado escravo do seu credor. Então, Solon, ele termina com a possibilidade de haver a escravidão em razão de dívida, né? Não paga, em virtude disso. Que é uma questão que você pode falar de direitos humanos, né? Então, é uma questão do ponto de vista democrático de bastante valor, né? Outra questão também que é importante é que Solon ele cria no poder judiciário ateniense o chamado segundo grau de jurisdição, né? Que hoje já tem no nosso mundo contemporâneo. Isso se dá a partir do Tribunal dos Heliastas, né? Então, a gente viu no vídeo anterior que os julgamentos eles eram feitos por uma corte. Essa corte era composta por anciãos, né? Com o Tribunal dos Heliastas, qualquer pessoa, qualquer cidadão ateniense, ele tem o direito de que sua causa ela seja revista, né, por esse tribunal superior, a fim de que ele seja julgado novamente, né, e talvez que essa causa seja favorável, né, a ti, tenha uma procedência quanto ao pedido. Então isso também é importante na questão disso, né? Importante também do ponto de vista da família, né? A lei de Solon ela foi essencial porque ela determinou que os pais ensinassem um ofício para os seus filhos, né? A fim de que eles futuramente na sua formação tivessem uma profissão e para com o que trabalhar, né? Então é uma coisa que é muito importante acerca da própria movimentação da economia e da construção da sociedade a partir desse dever de família. Então, retira esse poder de formação do Estado e ele é dado para a família, o que isso aconteceu por muito tempo, né? Então, a gente tem aquela questão de, né, espeto de pau, né? Ferreiro, casa de ferreiro, espeto de pau, por conta dessa questão, né, de que geralmente os filhos eles têm o mesmo ofício, os mesmos trabalhos dos pais. Então, isso dá por uma determinação legal a partir da lei de Solon, tá? Outra questão importante também é que, quanto ao direito de herança, né, a herança ela era sempre para o filho, né? Então a mãe ela não recebia herança, né? Isso a gente já tinha visto também na sociedade hindu e na sociedade mesopotâmica. Então era sempre um homem sobrevivente que herdava o patrimônio da família
em razão do falecimento do pai. Só que aqui em Atenas, essa herança ela era apenas para o filho mais velho, né, que é o chamado primogênito, tal qual também acontecia lá na sociedade hindu, né? Então, com a lei de Solon, cabia agora ao primogênito, ao receber a herança, ele dividir essa herança com os seus demais irmãos, além de haver também a responsabilidade sobre o cuidado e a sobrevivência por parte da mãe, por parte da viúva, tá? Bom, para a gente terminar o vídeo, né, a gente tem que falar sobre a concepção de Platão e de Aristóteles, os dois grandes filósofos neste período, acerca do direito, né? Platão ele tinha uma visão bastante divina, né, sobre o direito, porque ele entendia que o homem, né, o homem grego, ele era um homem efetivamente propenso para viver em civilização, né? Para viver em sociedade, porque ele tinha dentro de si uma característica que era chamada virtude, né? Que ele chama no termo grego de areté, né? Então, por o homem ter essa areté, ter essa virtude, então o homem ele tem como essência o poder de viver em sociedade, vivendo em sociedade de uma forma civilizada, criando e respeitando regras, né, para viver neste processo civilizatório, né? Então, era isso que te diferencia o homem dos demais animais, né? Então, o homem ele é um ser racional, né? Ele é um ser que foi criado por Deus para viver em sociedade, em virtude dessa areté, né, que ele possui, o que propicia com que ele venha a passar por esse processo civilizatório de criar e respeitar as normas. Já Aristóteles, né, ele tinha uma concepção diferente, né? Lembrando, o nome desse direito para Platão, né, era uma chamada, né, a justiça divina, né, ou em razão da sua virtude. Já Aristóteles, ele acreditava que essa justiça, né, ela não se dava a partir de um elemento divino, mas acerca de uma construção de um costume, né, que era colocado na sociedade de uma forma paulatina, né? Como a gente viu também anteriormente, esse costume ele era chamado de nomos, né? Então, a justiça para Aristóteles ela se dava a partir do cumprimento e respeito desse nomos, né? Desse costume. Entretanto, esse costume ele não era efetivamente uma valoração de forma absoluta. Por quê? Porque ele precisava ser aplicado num caso concreto e também ser aplicado de acordo com determinados valores e determinados princípios, né? Que é o que ele chamava de epiquia, né? Então, por exemplo, direito à saúde, né? O direito à saúde ele é um valor, mas você tem um costume. Qual costume que você tem? Que você, toda vez que você estiver doente, você precisa ir no médico. Só que quando você aplica, né, efetivamente valores e princípios, esse direito à saúde ele vem a ser balizado, né, de acordo com o que ele chamava de epiquia, né, que é essa valoração, que são esses princípios que tem que se atender ao nomos, né? Então, ele acreditava que não existia a justiça absoluta, né? Mas que para Aristóteles essa justiça ela se dava em razão do cumprimento do nomos, do cumprimento do costume, de acordo com valores e princípios que ele chama aqui de epiquia, né? Então tinha que ser analisada caso a caso, tá bom? Então, até a próxima.